Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Roteiro Team. Agora já estamos começando a chegar perto ali do final. Essa já é a 10ª lição do trimestre. Espero que vocês estejam aproveitando essa temporada, espero que vocês estejam gostando, está muito boa essas lições. Tô novamente aqui hoje com o Eric. E aí pessoal, tudo bem? Eu queria mandar um beijo pro meu clube Kadoshi e também pra minha igreja Jardim Vila Formosa. Isso aí, também estamos aqui com a Damares. Oi pessoal, tudo bem? Novamente aqui, uma honra estar aqui, mandar um beijo pros meus pais e pro pessoal que tá assistindo. E por fim, com o Lucão aqui. O Tiagão aí, ó. Fala feras, beleza? Estamos aqui mais uma vez, mandar um beijão pra toda a família e toda a igreja. E é isso, vamos que vamos. Isso aí, então vamos começar a ler. Eita, vamos começar a ler essa lição. Acorde. Eita, depois dessa porrada no microfone, vamos acordar mesmo. Acorde. Vamos analisar essa ilustração aí. Vamos lá, vambora. Vamos dar uma olhada nela rapidão. Ver o que temos nessa imagem. Ó, Jesus. Aí, dá pra perceber o quê? Que você falou aí, Jesus? Não lê que esse versículo aí é segredo. Ah, tá certo. Vamos tampar. É. Ali temos o quê? Um homem chorando. Triste, chorando. Pelo visto, tá descendo até uma lagrimazinha aqui, certo? Tem até ali, um emoji tem uma pedra aberta ali, ó. Tem um túmulo abrindo. Uma mulher conversando. E uma múmia ali, né? Isso, e se você olhar bem, tem um olho aqui fechado. Tipo, simbolizando tristeza, né? Choro. Um choro, uma lágrima. E o versículo é muito grande, o versículo dessa semana. Vou até ler ele rápido. Imenso, nossa. Jesus chorou. Olha João isso. 11:35. Vamos entender por que Jesus chorou? Vamos lá, vambora. Maria, Marta e Lázaro eram grandes amigos de Jesus. Toda vez que ele ia pra cidade deles, né, ele se abrigava ali na casa deles, né? Eles o recebiam com grande alegria, cozinhavam, ficavam juntos e tal. Então eles eram de fato amigos. A lição dessa semana aborda a morte de Lázaro e a cena inesquecível de Cristo trazendo-o de volta à vida. A passagem bíblica escolhida é repleta de emoção, história e verdades profundas a respeito da vida, da morte e da esperança oferecida por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus, né? Lázaro, ele havia morrido. Aí já fazia alguns dias, né? Já faziam 3 dias, né? Que Lázaro 3 dias havia morrido. Já era um período, assim. Por que 3 dias? Inclusive, uma curiosidade, existia uma doença na época, né? Que as pessoas... Existe até hoje. Que as pessoas ficam com uma frequência de batimento cardíaco extremamente fraca. E aí não dá pra sentir. E a impressão é que a pessoa está morta. E aí o período que essa doença dura, no máximo, são 2 dias. Se eu não me engano, são 2 dias. Na verdade, acho que é 4 dias, viu? Que é a ressurreição de Lázaro. Eram 4, né? Foram 4 dias, né? Isso, foram 4 dias. Que foi quando ele depois do quarto, eu lembrei da música lá depois do quarto dia ele viveu. Exatamente. Isso aí, eram 4 dias. Hoje nós somos perfeito. É só música. O negócio tá bom. Cada história uma música. É verdade. Aí depois até o 3º dia essa doença durava, se eu não me engano. Então, ou seja, para que as pessoas não acusassem que era essa doença, né, que disfarçava ali os batimentos cardíacos, Jesus ressuscitou Lázaro. No 4º dia somente, não por intenção dele, claro, né, que ele queria provar para as pessoas, mas coincidentemente no 4º dia foi o dia da ressurreição. Inclusive muitas pessoas sabiam que eram enterradas no caixão e tal, e aí elas acordavam lá dentro e morriam de Tem até histórias, relatos recentes assim, tipo, atualmente, de pessoas até, que reviravam no túmulo. Sem ser o passado. No passado, até no século passado ainda acontecia isso. Inclusive depois... Não, pode falar, fala aí, manda aí. Teve uma época que colocaram até um sino assim fora do caixão pra se a pessoa tiver vida, ela vai mexer o pé e vai tocar o aquele ditado lá que fala salvo pelo gongo, né? Exatamente disso aí. É verdade, né? É verdade, salvo pelo gongo. Então vamos lá. Por que vocês acham que Jesus chorou? Ele ficou triste, né? Ele, querendo ou não, ele era humano, ele era Deus na forma de humano e ele tinha sentimentos e
ele viu a tristeza ali de Marta e Maria e ele se comoveu. Exatamente. Fora aqui também Lázaro, como já havia dito aqui na história, Lázaro é um grande amigo dele. Imagina, você perder seu melhor amigo. Não deveria ser muito fácil de lidar com isso, porque com certeza ele fazia muita parte ali da sua vida, da sua história, entendeu? E aqui na Bíblia também diz, né, que como o Eric falou, que Jesus se comoveu vendo Maria e Marta, né, as irmãs de Lázaro chorarem. Exato, perfeito. E uma resposta ainda mais aprofundada, que também fala isso, está na lição de segunda-feira, né? Sim. Que é o seguinte, a Ellen White, ela vai além e explica... A resposta de domingo, ela se encontra na lição de segunda-feira, que a Ellen White fala o seguinte, né? Que Jesus chorou não apenas por empatia a Marta e Maria e pelo sofrimento e a perda do amigo dele, né? Mas também porque ele viu o peso da dor do século sobre ele. Ele viu os resultados da desobediência ali, da desobediência à lei de Deus, né? Ele viu que o conflito era constante entre o bem e o mal, né? Ele viu, não que ele nunca tivesse visto isso, lógico, ele conviveu com as pessoas, mas ali era um amigo dele, sabe? Então ele, sobretudo, ele sentiu, de fato, né? Ele viu o sofrimento, a dor, as lágrimas e a morte que iriam atingir a família humana por todos os séculos em todas as nações. E também ele chorou dizendo aqui que teve pessoas ali no meio que não iriam acreditar. Então ele chorou, como se as pessoas lá, ele soubesse já que as pessoas lá, mesmo vendo a ressurreição de Lázaro, não iriam acreditar nisso. Então ele chorou por conta disso, que ele ficou triste com isso. É um peso muito grande, né? É verdade. É verdade. Imagina também, a gente fazer uma coisa e as pessoas não acreditarem na gente. A gente também ficaria muito triste por isso. Jesus chorou por conta disso também. Verdade. Que declaração, né? Jesus, ele participou do sofrimento do ser humano, né? Também perdeu alguém querido e próximo. Então ele sabe o que a gente sente quando a gente passa por situações semelhantes. Verdade. Não era por culpa de Deus que Lázaro havia morrido, e sim por causa de uma intrusa que entrou junto com o pecado nesse mundo. Quem? A morte, né? É verdade. E até hoje o preço da desobediência de Adão e Eva está sendo cobrado com juros altíssimos. A conta, porém, já foi paga por nosso Credor. Assim como Jesus estava prestes a restaurar a vida de Lázaro, logo ele vai colocar um fim definitivo à morte. Tá certo. Isso aí, vamos para a lição de terça-feira. Vamos embora. Vamos. O negócio tá bom. Uma curiosidade, né? Vamos para as curiosidades, que diz assim: Jesus se sentia bem na casa de Maria, Marta e Lázaro, naquele lar em Betânia. Ele costumava encontrar alívio e descanso de suas atividades. A conversa era franca e sincera. Ali ele não precisava falar por meio de parábolas. Tá certo, que legal, né? A ressurreição de Lázaro foi a razão que faltava para os líderes religiosos decidirem colocar em prática o plano de matar Jesus. Olha que coisa. Mas seguindo nessa ramos aí de curiosidades, o meu diz aqui: quando Jesus disse aos discípulos que Lázaro tinha adormecido, eles pensaram que sua saúde havia melhorado. No entanto, ele estava se referindo à morte do seu amigo, porque ele falou adormecer e pensou, tá dormindo, então tá bem, tá tudo certo. Mas adormecido é de ter descansado mesmo. E isso aí gerou uma dúvida, né, na galera lá, porque eu não tinha entendido. A Bíblia afirma que a morte é como um sono. Os 3 versos bíblicos que se referem aos mortos como estando dormindo. O texto de 1 Tessalonicenses fala da esperança que desfrutam aqueles que têm a compreensão correta do estado do homem na morte. Porque Jesus ressuscitou, está garantida a ressurreição daqueles que o quê? Descansaram, que dormem, né? E tem algo ainda mais incrível a respeito desse assunto. Por ocasião da volta de Jesus, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro para que, junto com os vivos, vejam o Filho de Deus nas nuvens do céu. Você conhece alguém que esteja sofrendo pela perda de um ente querido? Conheço. Sim. Conheço. Também conheço. Eu também, né? Eu infelizmente acabei perdendo os meus avós e isso foi bastante duro. Ainda né? Porque eu ainda sinto bastante falta deles. Sim. Só que a esperança que eu tenho é que um dia eu vou reencontrar eles, e para isso nós devemos batalhar e ter esperança e continuar no caminho de Cristo. Exato. E é reconfortante saber que eles não estão, em nenhum estado... Não seria meio perturbador você saber que você tá aqui agora, mas seu avô que já morreu tá ou te observando aqui... Ou que ele tá sofrendo no inferno já, desde já, ou no purgatório pagando pra ir pro céu. Mas não, a gente
acredita que a morte é o quê? É verdade. A morte é um sono. Imagina, não, e essas ideias, essas conversas aí que você falou de, tipo assim, tá olhando Vida pro após Joyce. morte. Aham. Imagina, tipo, por exemplo, você perdeu um pai. Ele tá te olhando lá de cima lá e ele não poder fazer nada, vendo você sofrer. Não sei Seria Exato. ruim pra gente E pra ele, né? Então, cara, é isso. é exato, mesmo se ele estivesse no céu. Você acha que alguém quer estar no céu vendo o filho Sofrendo, na não, terra? fazer nada. Não, pelo contrário, muito menos um pai, né? Porque o pai às vezes quer estar no lugar do filho ali, quer exato. fazer as coisas. É capaz que alguém se revoltaria pra querer vir pra terra, pra sei tentar- lá, fazer Exato, alguma exato. coisa. Seria confusão isso aí. Mas tem algumas pessoas que acreditam Então, nisso, né? Olha que coisa, né? Seria confusão. E a Bíblia não. A Bíblia afirma que a morte é um estado de sono. Está todo mundo ali. Descansando. Os mortos nada sabem, né? Não tá sonhando, não tá voando, nada. Tá dormindo, tá? É verdade. Inconsciente, 100%. Apagado. Né? Como não podiam desfazer os efeitos dos milagres de Jesus, né? Tá falando agora sobre os líderes, né? Qual que era a trama deles, né? Como eles não podiam desfazer os efeitos dos milagres sobre as pessoas, começaram a incitar quem contra Cristo? Os romanos, afirmando que ele estava tentando enfraquecer a autoridade romana. E aí sim eles acharam o ponto. Aí começa a saga ali que vai encaminhar para a morte de Jesus. As Por quê? acusações. As acusações, mas não só as acusações. Porque acusações eles sempre fizeram. Sim. Só que com o povo eles viram que não ia dar certo. Porque, Jesus ressuscitou uma pessoa Na no frente, meio de todo na mundo. frente de todo mundo lá. Tá todo mundo, tipo assim, se eles fossem tentar bater em Jesus, ia todo mundo bater neles. Exato. Não dá pra eles fazerem nada. Tentar Mas aí não. pegar, né? Aí eles recorreram à autoridade política, que eram os romanos. Aí os romanos não estavam inteirados na coisa. Os romanos não agiam, tipo, com maldade. Não queriam matar Jesus porque, Exatamente. nossa, não gostavam de Jesus. É porque eles queriam proteger ali o poder deles. Sim. Os caras que estão ali cuidando daquele distrito falam, tem um mano aqui querendo, né? Inclusive, Querendo ferrar a gente, querendo ferrar os romanos, querendo ferrar vocês, na verdade, né? Aí eles falam, como eles não conhecem a história, não sabem o que o cara fez, eles abraçam, né? Até porque eram os líderes religiosos. inclusive isso aí, essa ideia aí, já falando das lições anteriores também, que falou que Jesus o quê? Seria proclamado o rei dos judeus pelas pessoas. Então imagina, não necessariamente ser o rei dos judeus, mas vai que eles falam assim, ele quer tomar o lugar de vocês, quer ser o rei no lugar de vocês, quer tomar o poder de vocês. Aí você acha que os caras ia deixar isso barato? Fala, como assim? Ele quer chegar chegando, né? Como E diz. vai que ele consegue. Entendeu? Né? Vai chegar e tirar a gente do poder aqui e a gente vai ficar aqui só aceitando? Aí não dá, né? Ele deveria ter sentido ali na carne. Ele falou, vamos deixar isso barato não. Exato. Por fim, Jesus chorou é um dos versos mais fáceis de memorizar, certo? Jesus chorou é um verso claro. simples. Mas ele traz uma profundidade da tristeza de Jesus, né? E por que Jesus veio? Desde o princípio de tudo, o salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte, certo? A fim de nos salvar, alguém precisa acontecer o quê em nosso lugar? Tem que pagar o preço. Alguém né? tem que morrer no nosso lugar, certo? E esse alguém precisa ressuscitar para uma nova vida para que isso faça sentido, né? Sim. Porque assim a morte estará destruída e a vitória é completa. E foi o que aconteceu. Jesus veio. Então ali ele estava vendo os atos do inimigo dele, basicamente. Né? Ele estava vendo a morte, de fato, a morte de um amigo dele. Então Jesus sentiu isso e enxergou. Talvez isso tenha reforçado até para o próprio Jesus que naquele momento ele venceu a morte na vida de Lázaro, mas que ele venceria a morte depois. Isso deve ter dado ânimo para que ele vencesse a morte e salvasse toda a humanidade, não só o seu amigo. Entende? Ele ia acabar com o sofrimento pro restante da eternidade. Né? É verdade. A esperança ela tem duas lindas filhas. Seu nome são Ira e Coragem. Ira pelo modo como estão as coisas e coragem para enxergar que elas não permanecerão dessa forma. Amém? Então, Amém. que a gente possa enxergar a esperança sobretudo em quem? Em Jesus, certo? Exato. E aqui fala, né, que o mundo não está carente de falta de milagres, mas de certo modo de sensibilidade. Exato. Então a gente tem que se preocupar com as outras pessoas, a gente tem que se preocupar com isso, né? Porque Exatamente. Jesus ele já veio, né? E ele reconfortou. Se Jesus reconfortou as pessoas que perderam seus entes queridos quando ele estava aqui na Terra, tendo milhares de coisas para fazer, a gente também tem que oferecer nosso ombro amigo. Então, Sim. atente-se. Ofereça isso, ofereça a sua sensibilidade, porque o mundo não está carente de falta de milagres. O mundo atualmente não precisa da ressurreição de uma pessoa. O mundo precisa que você, cristão, esteja do lado da pessoa que perdeu alguém. É verdade. Entende? É a sensibilidade. É isso aí. Então que Deus te abençoe
que você peça iluminação, peça orientação para entender essas verdades que a gente tem estudado aqui na lição e possa ser uma pessoa sensível, um cristão aí de exemplo para as outras pessoas. Amém. Amém. E devemos Isso aí. ter coragem, né? É isso Devemos aí. ter Pra coragem. enfrentar tudo até a segunda isso vinda aí. de Jesus. Coragem. Isso aí. Então ficamos por aqui nessa lição. Ficamos por aqui. Então é isso aí. Isso aí. Até a próxima, Gente, pessoal. fica com Deus, viu? É Tchau, nóis. tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Até. tchau.